boa tarde a todos. Nosso cumprimento a quem está nos acompanhando em casa pela TV Câmara. Nós estamos iniciando mais uma atividade da Comissão Especial de Estudos, que foi constituída para apurar a situação tanto da rede municipal de educação, quanto da rede municipal de saúde, as várias notícias que chegaram a essa casa sobre furtos, em alguns casos até roubo, mas principalmente furtos que caracterizaram dano ao patrimônio e também prejuízo ao atendimento das unidades escolares e de saúde. Nós já ouvimos representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Administração Pública. Agora vamos ouvir a representação do Sindicato dos Servidores. Conosco, professor Donizete, por gentileza, professor. Vereador Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos colocar uma cadeira aqui à disposição. Tá. Nesse momento, vamos franquear a palavra ao vereador Ricardo Silva. Boa tarde, vereador. Bom, primeiro, boa tarde, vereador André. Uma satisfação estar aqui. Apesar de não ser membro oficial dessa Comissão Especial de Estudos, eu entendo que o tema é muito importante. Analisar a segurança nas UBDSs, nas UPAs, temos apenas uma só na nossa UPA, e também na rede municipal de ensino. Eu estive pessoalmente, vereador, numa escola do Jardim Aeroporto, quando ela acabava de ser arrebentada por vândalos. E o que nós percebemos... Fez um vídeo, né? Bem ilustrativo, né? Fiz um vídeo ilustrativo. As professoras reclamam muito, porque de fim de semana não há um mínimo de segurança ali. A nossa Guarda Municipal não tem efetivo para ficar em todas as escolas, o que também é uma crítica, porque a Prefeitura precisa ampliar o efetivo da Guarda Municipal, e nós precisamos, de fato, nos debruçar sobre este tema. Por isso que eu estou aqui, primeiro para dar o apoio a essa comissão e entendendo que ela é muito importante para a cidade. Muito obrigado, vereador. Franqueamos agora a palavra ao vereador Rodrigo Simões. Presidente André, vereador Ricardo, nosso convidado, boa tarde a todos. Já reafirmei, já falei em outras oportunidades a importância dessa comissão presidida por Vossa Excelência. Acho que o nosso trabalho aqui é de se aprofundar cada vez mais e apontar, levantar os problemas e mostrar o caminho para a administração pública. Sabemos que tanto na área de saúde quanto na área de educação, os nossos servidores vivem em total desespero. Eu falo isso porque eu conversei com alguns, inclusive no Valentina Figueiredo, até eu comentei com Vossa Excelência que nós estivemos lá e foi relatado por servidores a insegurança no qual eles vivem, com o constante assalto, pessoas que entram e a falta de segurança nesses locais. E o objetivo dessa comissão é exatamente isso, para que a gente possa apurar e mostrar aí os caminhos para a administração pública. Muito bem. Professor Donizete, o senhor atualmente é vice-presidente do Sindicato dos Servidores, mas durante muito tempo respondeu pela pasta da educação, da Diretoria Seccional de Educação. Gostaria que o senhor colocasse o que o sindicato tem observado com relação à segurança nas escolas, quais as demandas que têm chegado para vocês, qual o cenário na visão do trabalhador com relação a esses ataques constantes. Para cima. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos da mesa, cumprimentar todos que estão participando aqui hoje e dizer, André, entrando propriamente no tema, que a situação é bastante preocupante e é uma preocupação que não vem de hoje. O governo que está terminando, ele foi marcado na educação, e posso dizer não só na educação, mas também na saúde, por acompanhar todas as demandas do sindicato quando os servidores nos chamam, que a situação de segurança é bastante calamitosa. Para você ter uma ideia, nos últimos 7 anos, nós não tivemos a contratação de nenhum agente de segurança na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e não tivemos nenhum programa efetivo de treinamento para aqueles que já existem. Eu não sei se essa comissão tem conhecimento, mas metade dos agentes de segurança da Prefeitura Municipal
são pessoas que estão em desvio de função. São pessoas que exerciam outras funções, que muitas vezes estavam até readaptadas em outras funções, nas suas funções de origem, e acabaram sendo transferidas para determinados lugares na condição de agentes de segurança. E foi se dando um processo assim paulatino de sucateamento da função de agente de segurança. Houve um curto momento ao longo desses últimos anos em que a prefeitura tinha uma empresa terceirizada e que contratou pessoas que faziam a função de agente de segurança e, ao mesmo tempo, de porteiros em escola, mas esse projeto foi logo cancelado, embora também, pelo fato de significar uma terceirização, não fosse do agrado do sindicato. E, na questão mais propriamente dita, né, dos guardas municipais, que são aqueles que a gente achava que realmente deveriam cuidar dos próprios públicos, não houve aumento do efetivo durante todo esse período. Contrataram-se apenas, apesar de haver concurso aberto, uns poucos guardas. Todos sabem que a população de Ribeirão Preto já passa de 700 mil habitantes e, se fosse falar em efetivo de guarda municipal, a gente precisaria fácil aí de pelo menos mais uns 800 guardas municipais. O sindicato tem uns estudos lá sobre essa questão. E nós tivemos também o desmantelamento daquela ronda escolar, que dava uma certa segurança nos períodos de entrada, nos períodos de saída, tal. Então a coisa ficou cada dia mais complicada. Tem algumas escolas, vou citar as municipais, que são aquelas que eu mais conheço hoje, embora tenha trabalhado 14 anos como professor da rede estadual e conheça bem também a rede estadual, porque fui representante da APUESP durante muitos anos. Então, o que acontece? Você pega o Júlio César Voltarelli, por exemplo. Não sei se vocês já foram lá no Parque dos Servidores, né? A escola está colocada num local onde é que tem uma área que deve ser pública, vazia, tal, bem numa esquina. Você passa ali, por exemplo, meio-dia, horário de sair do aluno, você não vê uma viva alma naquele local. Acabou a entrada e saída, aquilo fica um vazio. E várias vezes, fazendo visita naquela localidade, eu chegava para visitar, de repente, uma professora ou alguém abriu o portão com controle e eu pegava, já entrava por ali mesmo. Aí eu ficava pensando assim, e se fosse um marginal ou alguém mal intencionado, ou, por exemplo, um outro tipo de criminoso, um estuprador, por exemplo, porque assim, a pessoa abre o portão e nem raciocina que pode alguém entrar de uma vez naquele portão ali naquela localidade onde não tem ninguém na rua em vários momentos. Então, é complicado. Você vai no Rua Escorel, por exemplo, sei que você foi várias vezes lá no Rua Escorel, tal, encontrei com você lá, é um local também lá no fim, tal, do Heitor Rigon, num canto, tal, o portão da saída e entrada está lá no fim de carro. Então, você abre muitas vezes sem prestar atenção, tal. Inclusive, o ano passado, no finalzinho do ano, uma professora foi arrastada lá com bolsa, celular, machucou. Tivemos que levar o Marcelino, que é o nosso responsável pela medicina e segurança do trabalho na escola, para fazer uma CAT, né? Foi feito o CAT, tudo certinho, a moça machucou, teve que ficar afastada. Então, essa situação da segurança nas escolas, ela veio se deteriorando, e hoje está extremamente complicada. Em determinados lugares, as pessoas têm muito medo de trabalhar. E o que chega para nós sobre essa questão da violência nas escolas, né, é geralmente quando os professores ou servidores das escolas municipais denunciam para o sindicato, ou quando o fato é tão violento que não tem como esconder da comunidade. Então, aí todo mundo vê, todo mundo filma, todo mundo faz matéria. Mas, eu estava dando uma listada antes de sair do sindicato de algumas escolas só neste ano que teve ocorrências. Eu contei 1, 2, 3, 6 e contei 5 EMEIs. Então, 11 escolas assim que ligaram para o sindicato, que eu atendi. O Ricardo, certamente, o vereador Ricardo, me desculpe, certamente estava se referindo aqui quando falou sobre aquela violência que ele filmou, tal, que deve ser no Jaime Monteiro de Barros. Jaime Monteiro de Barros aconteceu um episódio tão violento no começo desse ano, tal, que
até a diretora me ligou, depois acabou havendo troca de diretor, um monte de coisa, tal, acabou a diretora fechando a escola, tal. Você veja, né, o negócio acontece e ainda se culpabiliza os servidores, tal. Porque, assim, é lógico que a gente tem toda uma responsabilidade com o aluno, toda uma responsabilidade com o funcionamento das escolas municipais, tal. A gente não pode fechar serviço assim de qualquer jeito, mas tem hora que a coisa fica tão insustentável que acaba não tendo jeito. Você pega e fala, peraí, precisa parar, precisamos fazer alguma coisa, precisamos pensar, precisamos repensar isso aqui, porque senão não dá. E tudo isso não só por causa da questão, vamos dizer assim, do guarda municipal, também do vigia, mas porque as escolas municipais, né, caros vereadores, não têm, por exemplo, mais a figura dos inspetores de aluno. Então, por exemplo, quem é que toma conta daquelas crianças ali no pátio, tal? Quem é que faz, por exemplo, uma mediação quando tem algum confronto ali no pátio, tal? E todo mundo sabe que a sociedade hoje tem tantas dificuldades que uma questão muito simples, se não tiver alguém que toma uma medida num determinado momento, pode gerar uma situação de caos num estabelecimento muito grande. Então, tudo isso preocupa muito o sindicato, preocupa muito os professores, a gente sempre vai, quando é chamado, tal, tenta resolver, a gente vai ao governo, a gente conversa. Então, a gente está falando aqui, André, de dois tipos de violência, né? Aquela que acontece porque alguém, de repente, pula o muro da escola, porque alguém arrebenta, porque alguém rouba os computadores, porque alguém queima o material escolar das crianças que ficam lá na escola, né? E acontece toda uma situação assim muito constrangedora, e também aquela situação que está todo dia ali latente dentro da escola, pela falta do profissional, que é o inspetor de aluno, né? Eu fiz várias conversas com a então secretária, anos atrás, Débora Vendramini. Chegamos a escrever um projeto onde seria criado o agente escolar que faria essa função, e o projeto depois acabou não saindo do papel. Então, nós temos o perigo da violência dentro da escola e temos o perigo que vem também de fora, por falta do vigia, por falta do guarda municipal, por falta de uma autoridade de segurança aí de forma mais presente. E, além dessas escolas que eu citei aqui, né, 6 IEMEIs, que são as pessoas que mais nos ligam, por exemplo, aconteceu também no Eponina Rosseto de Brito, lá no Recreio Internacional, que entraram na escola, uma escola pequena. Dei aula lá vários anos, né, dei aula 3 anos lá roubaram todos os computadores, tal, furtaram, né, entraram na escola, depredaram, tal, porque também não fica guarda, é uma escola dentro do Recreio Internacional. Nós tivemos problemas também no Anísio Teixeira, você vê, um bairro bom ali perto da UNAERP e tal, Iguatemi, entraram, roubaram os equipamentos lá. É que tem uma coisa, né, que os vereadores também precisam saber, que tem uma orientação da Secretaria Municipal de Educação para o pessoal não fazer alarde. Por isso, muitas vezes, a gente não fica sabendo de toda a extensão desse problema. Desde lá de trás, quando se optou por tirar os vigias, por tirar os guardas e por contratar seguro para as escolas, a situação foi só piorando, e eu não vejo, assim, no curto prazo, se não houver uma mudança, um projeto para mudar essa situação, eu não vejo como isso possa melhorar. Por exemplo, não sei se vocês chegaram a ver o que aconteceu no Vitor Darcoube, por exemplo, né? Numa segunda-feira, quando chegaram lá, os computadores estavam arrebentados, como se alguém pegasse os computadores e arrumasse no chão do pátio. Porque eu vi, porque eu fui lá. Tal. O sindicato nem fez matéria nessa vez, mas eu fui porque eu tenho conhecidos meus que colocaram filhos lá, porque reputo como uma das melhores 6 do município, muito bem cuidado e tudo, mas assim, num final de semana, a merenda ficou tudo espalhada, tudo que acharam quebraram lá, tal. Foi uma coisa horrenda. Imagina as crianças chegando e presenciando esse tipo de coisa, a violência para as crianças de ver o material todo jogado, tal. Então, são N coisas desse tipo que vêm acontecendo e sobre as quais a gente não tem controle, e acredito que, se não houver uma mudança de postura do poder público, seja investindo na Guarda Municipal, seja investindo aí
na contratação de agentes de segurança, né, que a gente chama de vigia, seja contratando aí os agentes escolares para mediar a situação entre os alunos, né, que acontece nas escolas, por exemplo, de ensino fundamental 2 e de ensino fundamental 1, nós não vamos resolver essas questões da violência. Isso vai estar sempre saindo no jornal e vai estar sempre, vamos dizer assim, sendo colocado na conta aí das administrações municipais. Vereador Rodrigo? Vou fazer uma pergunta. Nós sabemos, o senhor também confirmou, que o efetivo da Guarda Civil Municipal é insuficiente para toda a cidade. É um absurdo, né? Uma cidade de porte de Ribeirão Preto tem um efetivo tão pequeno como este. E, por outro lado, também, os agentes de segurança têm desvio de função. Tem. É lamentável também essa situação. Para o sindicato, em relação à saúde e também em relação à educação, o que seria ideal? Qual o número de agentes de segurança, no caso, seria o ideal para atender tanto na área da saúde quanto na área da educação? Assim, ó, fica fácil. Você conta, né, 108 escolas municipais, com propensão de inaugurar mais 2 aí brevemente, 110. Você conta, aí tem os prédios que são prédios administrativos, tal, e prédios que têm outras finalidades, como, por exemplo, a cozinha piloto, tal. Somando tudo, dá 122. Aí você multiplica isso por 3, né, vai dar 363 aí, tal, 366. Aí você pega os postos de saúde, que em torno, aí, juntando tudo, em torno de 50 e faz a mesma conta. Então, você multiplica por 3, vai dar 150. Você precisaria aí de umas 500 pessoas aí, tal, que trabalhasse efetivamente nisso. Porque, assim, o que acontece? A gente tem que colocar a questão das ausências, a questão que a gente fica doente, sempre tem um imponderável que a gente tem que prever aí, quem sabe fazer conta para contratar pessoas, né? E efetivamente treinar essas pessoas, porque nós vivemos numa sociedade, né, que mudou muito. Então a pessoa tem que ter um certo preparo para lidar com o público, para lidar com criança, tal. Não pode ser pessoas, por exemplo, que não têm preparo. E a prefeitura municipal, durante muitos anos, teve a péssima mania de alocar pessoas em determinados lugares, tal. Não sei quem é que resolve isso, vamos alocar ali e tal. E não dá o devido treinamento, não dá o devido preparo, aí acaba muitas vezes acontecendo situações desagradáveis que o próprio sindicato tem que intervir, tal. Então, eu acho que além de o governo ter que contratar pessoas, o governo tem que fazer um planejamento face à realidade que nós vivemos hoje, porque a sociedade é mais complexa, a sociedade é mais dinâmica, tal, e precisa de pessoas, de servidores públicos que estejam muito melhor preparados para lidar com essas diferentes situações. Professor, nós estivemos em algumas escolas e observamos que os furtos, a escola ficou sem condição de atender as crianças. Em algumas levaram as torneiras, em outras levaram os equipamentos de segurança do bombeiro. Teve escola que levaram os talheres e as panelas, não tinha como a equipe atuar. O sindicato tem dimensão do prejuízo que os cofres públicos têm sofrido com esses furtos? Poderia falar sobre isso? O sindicato pediu, né? Porque, por exemplo, não dá para a gente mensurar, né? Então, o que a gente fez? Mandamos um ofício e tal, pedindo. Você tem enorme dificuldade de obter informação sobre a quantidade de locais que foram furtados ou roubados, tal, por exemplo, os custos disso aí. Então, você manda um ofício, você pede informação, né? Informação que deveria ser pública, sonegada pelo poder público. Isso deveria ser público para todo mundo, para quem quisesse saber, porque o que acontece em termos de problemas públicos deveria estar à disposição de toda a coletividade, mas a gente envia ofício para a administração, para a Secretaria de Governo, com cópia sempre para o secretário de Educação, e as respostas não vêm. Demora 6 meses, demora 1 ano para vir, tal. Às vezes, quando assim é uma situação que foi acordada previamente, que tem alguma coisa que não tem, assim, vamos dizer assim, nenhum impacto sobre a imagem mais direta do governo, você recebe mais facilmente. Se for ter algum impacto na hora de publicizar sobre a imagem do governo, você não recebe os dados. Então, como é que a gente vai poder mensurar, como é que a gente vai poder falar sobre isso? Fica difícil,
Portanto, assim, às vezes, até quantas vezes eu ligava aqui para você, André, e pedia, ó, manda lá um requerimento, tal, pedindo, para ver se a gente consegue saber. Porque, assim, dados que deveriam ser publicizados não são publicizados, a gente não tem como mensurar. Entendi. E o ânimo da equipe, professor? Como que, pelo menos nas visitas que eu fiz, eu percebi um pessoal desanimado, descontente, alguns querendo mudar de equipamento, em alguns casos até a pessoa falando, eu não tenho mais estabilidade mental de ficar num ambiente desse. Cito, por exemplo, as escolas José Sampaio, que só esperava a reposição, às vezes não dava nem tempo de repor o material, já era furtado, e também muita coisa pessoal de servidor tem sido furtada. André, você veja bem, eu entrei na prefeitura em 1992, comecinho de 1992. Fui dar aula no Nelson Machado, tal, né, lá no Maria Casagrande Lopes, e lá permaneci por 6 anos. Permaneci com uma equipe de professores lá, inclusive um era assessor da secretária até outro dia, o professor Zé Custódio de Matos, tal, Walter Colombini, Marcelo, que está no Alfeu Gasparini, tudo professor de escola particular, tudo cara de ponta, não tinha gente, Deusdete, professor da Auxiliadora, então, que aposentou agora. A gente nunca falava de sair, tal, ficava, tal, e ia trabalhando, tal. Cara, de repente, hoje em dia, a coisa funciona assim, ó, o povo pega a aula na periferia e, em seguida, se tem uma chance de trocar para algum lugar onde a situação seja um pouco melhor, o pessoal troca na hora. Então, o que está acontecendo com as periferias? Eu fico muito triste com isso, porque é o seguinte, né? Na minha visão, os melhores professores teriam que estar justamente nesses lugares, onde a população mais necessita. Mas a população, os professores, na primeira chance que tem, e mesmo os servidores, pegam e falam, eu vou para um lugar onde tem mais tranquilidade, onde o meu carro está mais seguro, onde eu estou mais seguro. As pessoas buscam segurança, né? Tal, todo mundo é casado, todo mundo tem filho, tal, e ninguém sabe o que pode acontecer. Então, se você não tem segurança, se você não tem tranquilidade para exercer a sua função, você fica trabalhando, mas pensando assim, eu trabalho porque preciso, mas na primeira chance que eu tiver, eu vou procurar um lugar onde eu tenha mais tranquilidade, onde possa desenvolver o meu trabalho de uma maneira mais tranquila. Muita gente pode até achar que isso é errado, mas eu acho que isso é natural do ser humano. Não dá para a gente ficar num lugar onde a gente se sente constantemente ameaçado, onde as dificuldades estão sempre presentes. E com isso, por exemplo, vamos dizer assim, né, acaba sobrando para os professores mais novos ou para os professores contratados que vão para os lugares mais periféricos, mas estes também, quando tem chance, fazem o mesmo movimento que os outros fizeram. Ó, lá, uns 15 anos atrás, a coisa era muito mais tranquila. Fiquei 6 anos no 6 anos no Nelson Machado, 6 anos no aeroporto, no Honorato de Luca. Por exemplo, em 6 anos que eu fiquei no Honorato de Luca, né, a gente nunca foi assaltado, cara. Nunca teve problema na escola, porque eu ajudava a diretora, era a Ercília, que era a diretora lá, eu era praticamente, durante muito tempo, o único efetivo, a gente não teve problema de roubo na escola, de furto. Tinha guarda de dia, tinha guarda de noite e tal, a gente tinha ali uma tranquilidade para trabalhar. À medida que isso foi mudando, que foi tirando esse efetivo que ajudava ali e tal, mesmo porque os guardas estabeleciam ali uma convivência com os alunos, conversavam, tal, então havia um respeito, que hoje em dia foi praticamente perdido isso. Você deve se lembrar, por exemplo, né, mudando um pouquinho da educação para a questão da saúde, o dia que o posto do Adão do Carmo foi assaltado, até um funcionário do seu gabinete estava lá com o filho dele para consultar, que o cara só não levou a médica por muita sorte, tal. Então, quem abria o posto lá no Adão do Carmo cedinho aquele dia, aquele menino que tira foto para você de vez em quando, da minha cor, da nossa cor, estava lá com o filho dele no posto do Adão do Carmo. Você lembra dessa história? Eu fui lá fazer a cobertura aquele dia, assim, ó, eu fui naquele posto, para você ter uma ideia, já esse ano, eu fui na Vila Albertina 2, 3 vezes, eu fui lá em cima no Paulo Gomes Romeu, no posto, eu fui no Heitor Rigon. Então, tá vendo como é que as situações vão se multiplicando, tal, e assim, você nota na questão da periferia, dos lugares principalmente mais periféricos, uma situação de extrema vulnerabilidade. Fui também no Parque Ribeirão Preto, lá, Maria da Graça, tal, com a Débora, fazer cobertura. Então,
com essa história de ficar ajudando no geral do sindicato, eu acabo indo em todos esses lugares fazer todas essas coberturas. Então, o quadro que o senhor enxerga da saúde é idêntico ou um pouquinho pior do que o da educação aí? Por exemplo, né, teve um dia que a gente teve uma paralisação lá no Maria da Graça por causa de furto dentro do posto, com médico, com tudo, tal. Até, é engraçado, nós fomos lá para ajudar, porque estava uma situação de calamidade, assim, de epidemia, tal, não me lembro se era dengue, qual que era, a gente tentando convencer o nosso representante a ajudar a atender a população para não paralisar por causa da dengue, eu acho, mas era um começo de epidemia de dengue, eu acho. Então, veja que situação louca, mas, assim, extrema insegurança, nem os caras que são, assim, são caras acostumados a trabalhar, que trabalham 20 anos na saúde, cara que, vamos dizer assim, aguenta o rojão. Os caras estão dizendo, isso aqui não tem jeito, não dá para ficar aqui. Então, extremamente grave a situação. Eu ouvi alguns depoimentos de servidores dizendo que só a presença do agente de segurança já resolveria o problema, já inibiria de pessoas entrarem durante o dia para pequenos assaltos e coisas parecidas. Na sua opinião, esses agentes de segurança, na opinião do sindicato, se possível, seria o suficiente para inibir assaltos, roubos, tanto às escolas quanto aos postos de saúde? Desde que você treine e capacite essas pessoas, eu acho que funciona bem, tal. Mas eu acho também que a gente tem que trabalhar com a ideia de aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Em determinados momentos, por exemplo, você precisa, vamos dizer assim, de um reforço, tal, não precisa, eu acho, o cara ficar lá o dia inteiro, como muitos preconizam. Mas, assim, a hora que você chamar efetivamente, tem que aparecer, entendeu? Já teve vezes do sindicato estar presente, e o sindicato, todos vocês sabem que temos guardas municipais na diretoria. São pessoas que têm influência, que têm contato com o André Tavares facinho. Você ligar e demorar, assim, tempo para aparecer, meia hora depois, quer dizer, se tivesse que acontecer de outra coisa mais grave, teria acontecido. Porque, assim, tem hora que a gente chama, tem que aparecer na hora, tal. Então, se você não tiver um efetivo que dá conta da cidade, fica complicado. E a gente não pode culpar os guardas, porque eles devem estar atendendo outras demandas, porque, senão, sem problema, apareceriam quando a gente ligasse. Na atividade, aqui na Câmara, ontem teve uma CE, que era da questão das agentes comunitárias, eu faço parte também dessa, e a Débora, diretora do sindicato, ela fez uma consideração que em algumas unidades elas são campos de estágio das universidades e também colocam o seu pessoal ali que está em risco de segurança. E ela sugeriu uma cobrança de uma contrapartida de segurança por parte dessas universidades. A figura de um outro elemento que não seja a GCM, que não seja agente comunitário, também seria aceita pelo sindicato? Por exemplo, uma guarda terceirizada, uma guarda armada, contratada? O que vocês visualizam nesse caso específico, nessas unidades que têm convênio? André, isso não foi discutido a fundo ainda pelo sindicato. Qual que é a visão nossa sobre a questão da terceirização de um modo geral? Somos contra. O único lugar onde a gente não tem o que fazer com relação à terceirização, porque já entramos com representação no Ministério Público, e o próprio Ministério Público disse que está autorizada, é na questão dos agentes de operação, limpeza de prédios, tal. Agora, veja bem, para a gente do sindicato é indefensável que você tenha qualquer tipo de segurança quando nós temos agentes que podem ser contratados por concurso, quando nós temos guardas municipais esperando numa fila de concurso que está aberto. As pessoas estão esperando. Eles nem chamaram todos que deveriam ter chamado de acordo com o número de vagas que foi aberto no concurso. Então, fica muito difícil você defender isso perante a população e perante o pessoal que faz os concursos públicos, né? E a gente é muito a favor daquilo que está escrito na Constituição. Eu respeito todos os trabalhadores, acho que todo mundo precisa trabalhar, mas está escrito na Constituição o seguinte, que a porta de entrada no serviço público são os concursos públicos, excetuam-se os cargos de livre provimento e nomeação. Por exemplo, jamais
toquei em qualquer assunto referente a qualquer pessoa que é nomeada, desde que esteja dentro dos parâmetros do princípio da legalidade. Então, eu acho, por exemplo, que seria muito mais viável uma contrapartida da universidade, por exemplo, se ela oferecesse curso de capacitação gratuito para os nossos servidores, entendeu? Isso ajudaria mais, na minha visão. Por exemplo, tem os agentes lá que ajudam a levar essas pessoas até lá na frente, tal, que explica como é feito o serviço, que mostra. Por exemplo, muita gente, por causa do nosso PCCS, tem feito faculdade, tem procurado fazer curso aí de pós-graduação. Se alguém te der um desconto bom num curso de pós-graduação, você tem mais oportunidade para estar fazendo esse curso, porque não são cursos que são baratos. Então, eu acho assim, que dessa forma é muito mais tranquilo. Agora, eu acho que essa questão de segurança pública, essa questão de educação, essas questões assim muito importantes para a população, me parecem muito típicas do Estado. Eu acho que isso deveria ficar a cargo do Estado. Muito bem. Nós vamos franquear agora a palavra para o público. Alguém das senhoras e dos senhores gostaria de formular alguma pergunta ao representante do sindicato? Não? Vereador Rodrigo. Presidente André, é só para ilustrar, reafirmar mais uma vez que, na minha opinião, é necessário, mais do que urgente, ter, tanto nas escolas quanto nos postos de saúde, a presença de um agente de segurança. É fundamental, em 3 turnos, como você bem disse, e, lógico, com total e amplo apoio da Guarda Civil Municipal. Lógico, não podemos, de forma alguma, pensar o contrário. Então, mais para ilustrar meu ponto de vista, eu acho que a cidade precisa começar a pensar. Infelizmente, a insegurança está aí, a gente vê. Então, para proteger nossos servidores, para proteger a população, eu vejo que é mais do que necessário essa presença dos agentes, no caso, e também a Guarda Civil Municipal dando amplo apoio, amplo reforço aos nossos postos de saúde e às nossas escolas. Essa é a minha consideração. Muito bem. Professor Donizete, tem algum questionamento que nós não fizemos, algum item que o senhor gostaria de ainda se manifestar e que seria interessante para os trabalhos dessa comissão? Eu só me lembrei de um fato, né, que como a gente está falando de violência e tal, não sei se vocês se lembram que no ano passado aconteceu de um indivíduo em fuga lá no Parque Ribeirão entrar no Ana Augusta, França. As criancinhas tiveram que ficar todas deitadas no chão. Estou me lembrando desse fato porque ontem eu fui visitar lá, foi professor pro chão, parecia cena assim do Rio de Janeiro, aquelas coisas meio malucas que a gente vê na televisão, né? Então, isso é muito preocupante. Se você tem o cara lá na portaria, certamente o portão estaria fechado, tal, não aconteceria esse tipo de coisa. Então, a gente sempre vai às reuniões, conversa com o governo, solicita, faz pedido, tal. Quando vocês virem que acontece alguma paralisação em posto, assim, de uma hora para outra, alguma paralisação em escola, pode botar fé no que eu estou falando, porque a situação está extremamente insustentável. O nosso trabalhador não tem mania de ficar paralisando à toa, de virar as costas para o serviço, o pessoal cumpre com as suas funções. É que tem hora que o negócio fica tão grave, e ninguém toma nenhuma providência. E, assim, o governo, né, que está terminando, age muito sob pressão. Me lembro do dia que eu tive no posto da Vila Albertina, André, aí depois, inclusive, você esteve lá, que eu me lembro de ter visto você lá depois. Naquele dia mesmo, eles falaram que não tinham vigia. Aí o nosso diretor, né, que atuou na saúde, o Célio, falou, não, eu sei onde tem um vigia tal, que manifestou interesse de vir aqui para o posto. Na hora, a Secretaria da Saúde arrumou a transferência para o vigia e o vigia está lá. Depois que o vigia foi para aquele posto, nós não tivemos mais nenhum problema. Entendeu? O sindicato indicou onde é que estava o vigia. Isso não é serviço do sindicato. O sindicato não é administrador de Ribeirão Preto. Mas nós indicamos até onde é que estava o possível vigia que estaria interessado em ir para o posto. Assim como fazemos corriqueiramente, indicando a pessoas que moram em tal região, que gostariam de ir para lá, a região está descoberta e o governo não se atenta para isso. Então, isso é muito ruim, isso deixa as pessoas descontentes. Às vezes o cara mora no Jardim Juliana, que é o bairro no qual eu resido, e está trabalhando do outro lado.
Aí faz uma escola pertinho da casa do camarada, em vez de oferecer a chance dele ir para aquela escola, você pega um funcionário novo, coloca lá e o cara continua distante da casa dele. Então, tudo isso acaba, vamos dizer assim, sendo muito ruim, até porque as pessoas às vezes não compreendem isso, mas eu moro na periferia e eu converso com todo mundo na periferia do meu bairro lá, a gente tem uma relação tranquila. Por exemplo, N pessoas envolvidas em atividades ilícitas, digo ilícitas para não citar o tráfico de drogas aqui, que é a atividade predominante na periferia, quando os caras veem a gente, que é da área, a atitude dos caras é outra. Eles muitas vezes vão fazer uma coisa errada e não fazem em função de que as pessoas que estão atuando ali naquele equipamento é do bairro deles, eles conhecem, sabem que a gente tem todo um relacionamento de tentar ajudar coisas no bairro, etc. e tal. Então, de uma forma ou de outra, isso inibe. Por isso que a prefeitura, na minha visão, deveria ter uma preocupação em lotar as pessoas, o quanto mais perto da casa delas lotasse, mais melhoraria para as pessoas, melhoraria para o serviço que é prestado. A gente conhece as pessoas, conhece, às vezes, as necessidades das pessoas, sabe com quem conversar. E isso é uma coisa assim, que a prefeitura ajudaria muito os servidores públicos, evitaria uma série de problemas, uma série de insatisfações, tal, evitaria congestionamento em transporte público, facilitaria, por exemplo, com questões de faltas ao trabalho. Às vezes o cara, por exemplo, precisa levar o filho dele ali no postinho, se ele está pertinho da casa dele, ele vai lá e faz e volta para o trabalho. Se for do outro lado da cidade, ele vai e pega um atestado para o dia inteiro. Ele não volta para o trabalho, porque já saiu, já demorou muito, aí fica muito complicado. Então, são questões pequenas que a gestão municipal poderia pensar e que ajuda também na questão da gerência ali do cotidiano do trabalho e ajuda também os servidores municipais a trabalharem mais satisfeitos. E, no caso das escolas municipais, André, eu quero citar aqui uma coisa, né, que tem ficado na minha cabeça há muito tempo. Eu comprei minha casa no Jardim Juliana em 95, reformei e por lá pretendo morrer. Então, o que acontece? Ali, a gente estabeleceu um relacionamento bom com a escola, fundamos lá a associação de bairros na época, tinha, mas não tinha ninguém. Aí arrumamos, tocamos um tempão, fizemos um acordo com a diretora lá da escola, a Teca, tal. Se você passar de frente ao Dercicélia, você vai ver que tem um portão azul lá. Foi um portão que nós juntamos, compramos, emendamos, pintamos e colocamos lá para o pessoal usar a quadra da escola no final de semana. Durante todo o tempo que a Teca teve lá na direção, a Teca aposentou. A escola não teve problema, tal. Por quê? Você usava a escola para jogar à noite, quando a escola não era utilizada, usava a escola nos finais de semana, sábado, domingo, sábado, você passa lá sábado à noite, tinha gente jogando no bairro, jogava vôlei, basquete, futebol, tal. Durante o tempo que eu ainda tinha tempo para atuar na comunidade de bairros, eu ajudava a organizar. Depois ficaram 2 amigos meus, pais de alunos do Dercicélia, o Aparecido e o Sr. José. E assim, a gente não tinha problema. A Teca saiu, parece que mudou a dinâmica da escola, já teve furto de torneira. Nunca tinha tido esse bendito furto de torneira, furto de fio, porque os caras usavam a escola lá sempre nos finais de semana, então os caras tinham uma relação de pertencimento com a escola. Você muda a coisa, o problema aparece. Já pegaram os fios, já pegaram as torneiras. Então a gente fala assim, né? O cara não tem nada lá no bairro, praticamente, né? Você tem a escola, aí você tem uma quadra lá, tal. Custava deixar o pessoal utilizar, com o tempo, na época da Teca, fez até um banheiro para usar, bebedouro d'água foi colocado, tudo. A gente ainda fazia uma coletinha lá com o pessoal de uns trocadinhos. De vez em quando chegava a sobrar 600, 700 reais para dar para a escola, para ajudar naquelas gastos diários das escolas. E não teve problema. Então, eu acho que a gente precisa mudar também a relação das escolas, dos equipamentos públicos com a comunidade, porque se a gente não aproximar as pessoas, fica muito difícil. E nas periferias tem muitas carências de equipamento público, de tudo, e isso ajudaria bastante. Muito obrigado, eu quero agradecer a disposição, professor Donizete, agradecer ao vereador Rodrigo Simões, a doutora Patrícia, que nos auxiliou nessa atividade, e dizer que a comissão já tem elementos suficientes. A partir do depoimento de hoje, nós vamos, após a elaboração da ata, encaminhar para a relatoria, para que a gente cobre de imediato da administração algumas medidas, já que o problema é urgente, né? Ontem a Casa votou uma CPI da saúde, e um dos problemas da saúde
é a falta de condições do profissional da saúde desempenhar melhor as suas funções. Então, nós vamos acelerar aqui na conclusão dessa comissão. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos os que colaboraram, às assessorias do vereador Beto Canguçu, do vereador Gasparini, aos representantes da comunidade, da imprensa, e agradecendo a proteção divina, estamos encerrando esta reunião de trabalho da comissão que foi designada através da resolução número 247 de 2015. Tenham todos uma boa tarde.